Olá pessoal, eu sou o Matheus Fachin da Censo Properties e esse é o nosso projeto Frente a Frente com o Mercado. Um bate-papo rápido com pessoas referência na sua área de atuação que se destacam não só pelo sucesso empresarial, mas pelos valores. Pessoas altamente diferenciadas que por tempo às vezes não conseguem transmitir um pouco do conhecimento para empresários que tanto precisam e trazer insights relevantes. Até no caso do meu amigo Canto, que é com quem eu vou falar, ele traz muitos insights relevantes porque ele consegue fazer isso de maneira brilhante no programa que ele tem, que é o Canto a Canto. Logo depois a gente vai falar sobre isso. Nesse bate-papo eu tenho a alegria de conversar com um amigo e parceiro de Curitiba para o mundo, vamos dizer assim, né? Carlos Eduardo Canto, que foi sócio fundador da Imóvel Magazine, né? Hoje é o presidente da Confraria Imobiliária de Curitiba, que é uma belíssima iniciativa do próprio Canto, né? E acho que é importante até lembrar, né? O Canto é corretor de imóveis com C maiúsculo, né? Como eu acho que é um corretor de imóveis que tem orgulho da profissão, que se dedica à profissão como ninguém para levar a régua do mercado imobiliário, principalmente Curitiba e região, mas tem relacionamento por todo o Brasil. E eu também não posso deixar de lembrar que quem nos apresentou foi o nosso amigo Diogo Horn. Sim. Né? O Diogo que também foi um cara que teve uma presença importante no mercado imobiliário de Porto Alegre, no tempo da Imóvel Class, né? Salão do Imóvel, enfim, e foi aí que surgiu a nossa conexão, né, Canto? O Canto é um dos profissionais mais influentes, se não o mais influente do Paraná. E quando eu falo influente, eu não estou dizendo o influente de Instagram, né? Apenas aquele que todo mundo enxerga no Instagram, mas que ele não conhece ninguém. O Canto é o cara que conhece realmente todo mundo e acessa as empresas pela porta da frente, né? Com carinho e respeito pelas pessoas que te conhecem. Então, vale ressaltar, reforçando que o Canto é o presidente da Confraria Imobiliária, que reúne vários players do mercado de Curitiba, né? Players importantes com representatividade ampla do setor. E, além disso, apresenta um programa, né, junto do time da RIC lá, na rádio, né, Canto a Canto, onde entrevista ícones do mercado nacional. Canto, obrigado pelo teu tempo. Introdução um pouco mais longa, um cara desse merece uma introdução mais longa, né? E por compartilhar um pouco de conhecimento e experiência conosco. Obrigado pelo convite, estou muito satisfeito, né? Você também, para mim, é uma referência lá no Rio Grande do Sul. Aprendi no Rio Grande do Sul, os gaúchos, muitos vieram para cá, como você bem disse, do Diogo. Então vamos ver o que eu posso contribuir com você aqui. Obrigado, Passar Canto. meus conhecimentos de 48 anos de mercado imobiliário. Só 48. Eu mesmo ia dizer, uma linda trajetória profissional, 48 anos de corretagem de mais alto nível, né? Mas vamos do início, eu acho que puxar um pouquinho dos primórdios de maneira resumida, mas trazer como é que foi teu início, Canto? Como é que tu resolveu agora eu vou atuar na corretagem de imóveis? Matheus, é bem interessante, porque lá no começo eu sempre gostei de gente. Para você ser vendedor de qualquer coisa, vender livro, né? Na minha época, estou falando de livro, hoje em dia não tem mais livro, mas hoje em dia, né, para você ser vendedor de seguro, plano de saúde, qualquer coisa, tem que gostar de gente. Eu sempre gostei de estar conversando com as pessoas. Eu tinha lá 14, 15 anos, me identificava com as pessoas de 19, 20 anos, sempre com pessoas mais velhas, sempre aprendendo, né? E fui trabalhar em uma empresa de papel, vendendo papel. Eu falei, putz, tinha que andar pelo estado, andei pelo estado inteiro vendendo saco de papel. E era uma delícia você andar e conversar com as pessoas. A mosquinha da venda te picou já ali, né? Eu acho que o vendedor ele pode vender qualquer coisa, contanto que ele tem o aprendizado. É que nem um gestor, que nem um administrador, né? Não importa que ele vai trabalhar numa empresa de automóvel ou num hospital. Então, naquela época, e aí eu gostei. Daí, logo em seguida, tinha uma empresa, na época era chamada Transeuropa, que vendia planos. É como se fosse um consórcio de passagens. Então, você comprava um sonho, entendeu? Comprava ali a prestação, era um consórcio, pagava lá, me lembro, era R$50, alguma coisa assim. E você ia viajar depois. Entendeu? Um negócio realmente fantástico. Como hoje em dia, seria o consórcio. E eu entrei nessa empresa e fui indo e fui assim, campeão de venda, pegava um, pegava outro. Sabe aquelas coisas que você vai interagindo e vai vendendo. Eu falei, mas espera aí, vamos ver o que é o sonho das pessoas. Eu estava trabalhando com um sonho, mas não é bem isso que eu quero, né?
Daí eu tinha um primo, na verdade, casado com a minha prima, e na época ele tinha montado uma imobiliária que se chamava Organizações Imobiliárias Itaipu, porque a Itaipu tinha acabado de ser inaugurada. Você vê como sou antigo no mercado. Então, Itaipu, lá em Foz do Iguaçu. 48 anos de mercado. Daí eu fui para lá, e era ali no centro da cidade, uma salinha, me lembro até hoje. Hoje o prédio foi comprado até por um conhecido meu. E comecei a trabalhar, e nisso, eu com o meu conhecimento ali de que queria crescer, eu comecei a vender apartamentos, mais uma consultora que na época chamava Habitação, que hoje não tem lá, era da família ali do Jaime Caneiros, do governador, do Lemansky, tinha Afonso Camargo, era a consultora mais forte que tinha na época. Embaixo ali na Voluntários da Pátria, e eu comecei a trabalhar com ele. E tinha um diretor lá dentro da empresa, o Dr. Valdomiro, que era lá fazia a mesma função que você fazia lá na Melnick, né? É comprador de terreno, desenvolver terreno, negócio. Daí comecei a me encantar, e começou a canto, terreno, aí eu ia lá, aqui em Curitiba tem ali o Champanhar, e depois lá tem o Champanhar, vai andando, mas naquela parte da Praça Ucrânia, que o nome já diz, ucraniano, aquela parte de baixo não existia nada ainda ali. Então eu ia lá convencer os polacos ucranianos para vender terreno. Então, naquela época, eu, com 20 anos, 20 e poucos anos, já comecei a trabalhar. E aí vai um detalhe que é muito importante. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, isso foi em 75, basicamente. E eu tinha lá uma proposta de trabalhar com salário e tudo mais. E naquela época eu falei assim, sabe uma coisa? Eu não vou trabalhar no salário, porque eu estava para casar. Porque se você casa, você assume um compromisso, aquele compromisso mensal. Eu fiquei com medo de ficar, sabe, amarrado com um salário fixo. Falei, não, eu vou continuar, vou ser corretor, vou ser vendedor. Variável. E o céu não é meu limite. Perfeito. Entendeu? Então eu falei, vou tocar a minha vida, e assim começou a trabalhar como corretor de imóveis. Quando eu casei, eu tinha 3 apartamentos, 2 meus, e ainda prestei dinheiro para esse meu primo, que ele era caçador, para ele ter uma entrada e tudo mais. Aí assim começou. E daí para lá teve assim, uma história muito legal. De crescimento. Não, realmente é muito legal. Dá até para escrever um livro, Matheus. Olha, eu tenho essa expectativa. Eu acho que eu vou provocar uma coisa, né? 50 anos de corretagem merecia um livro. Então, talvez tu tenha 2 aí para preparar esse livro. Exatamente, 1976. Foi 76 e agora 2026 vamos fazer 50 anos. Aí. Quem sabe? Quem sabe? Provocação a 50 anos. Se eu estiver aí ainda, né? Não, 50 anos de corretagem com lançamento do livro. Anos... Imaginem as pérolas do livro. Tem muita coisa aí. Mas é muito legal esse teu início, eu acho que provoca alguns insights, né? Um é o apreço por pessoas, é impossível não se relacionar com pessoas, não gostar de ficar conversando, trocar ideias, contatos, porque não pode ser uma coisa só intencional do negócio, tem que ser uma coisa que flui naturalmente, e os negócios acabam sendo consequência disso. Outro insight também é a questão do salário, né? A profissão da corretagem, ela, em geral, ela não beneficia com um salário fixo. Então, como o Canto falou, eu não quero ter limites. E realmente, quando tu abre essa janela dos limites, depende basicamente de ti. Assim, para o propósito da tua vida. Exatamente. O que você quer, né? Como diz uma vez um amigo meu, você quer ter um salário, um carro, uma casa e tudo mais, isso aí na vida inteira, tudo bem. Né? Eu acho que a maioria da população é dessa maneira, entendeu? E não tem. E hoje em dia o mundo está até perigoso. Essa questão, não entrando em política, do socialismo, a garotada querendo muito mais, entendeu? Um salário, querendo que o governo prove tudo e não ir atrás, entendeu? Eu acho que as pessoas que estão indo atrás, que estão tendo conhecimento, é muito importante. Eu fiz uma entrevista com o presidente do Grupo RIC, que é o Leonardo Petrelli, e ele falou uma coisa muito interessante também, que eu falo também, isso sempre digo. As pessoas têm que ter curiosidade. Curiosidade, e tem que ir atrás do conhecimento. Perfeito, Canto. Acho que
Só insights até agora aí, né? Agora, Canto, para a gente entrar num pouquinho de negócio, me conta um negócio complexo que tu conseguiu realizar, assim, que tu tem hoje na tua lembrança dos 48 anos de profissão, que vai estar lá no livro, talvez, como o mais lembrado de complexidade, que tu conseguiu criar um caminho alternativo, tu achou que o negócio não fosse dar certo, e tu conseguiu criar algum caminho alternativo que fez o negócio viabilizar. Tiveram, assim, alguns negócios. Você sabe que a nossa profissão, você recebe muito não, né? E eu sempre digo que quanto mais não você receber na segunda-feira, você vai estar próximo do sim. Então, é uma maneira de você tentar colocar para os mais... para nós, talvez seja fácil falar, mas para o jovem, ele recebe um não na segunda-feira, ele fica desesperado. Ele desiste, E aquele que também perdeu uma venda, entendeu? O que é perder uma venda? Alguma coisa saiu errado. O Abílio Diniz, ele sempre diz que o único negócio que não deu certo para ele foi a compra lá do Carrefour, porque vazou e saiu errado. Se ele tivesse que fazer novamente, ele não perderia. Então, não é questão que a gente perde, a gente fez o processo errado, concorda? Teve algum erro o fechamento, a coisa mais importante é você, na hora nós estamos aqui numa central, na hora tem gente vendendo, na hora do fechamento, você tem que saber na hora certa do cliente pegar a caneta e assinar, entendeu? Então, essa questão de perder venda. Então, na época, eu trabalhava muito com mais assim, imóveis residenciais, e para mim aquilo ali eu não estava muito feliz, eu não era muito... O que acontece? Eu digo o meu perfil, cada um tem o seu perfil, né? O imóvel residencial depende muito de visitas, depende muito do horário da outra pessoa, desmarca, cria uma certa expectativa ali, as pessoas contam muito com aquele dinheiro. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, que a gente não pode contar com nada, entendeu? Só pode contar quando estiver no bolso, entendeu? Fora isso, é tudo um trabalho. Na minha profissão, eu já perdi nesse caso, negócio no cartório. No cartório, chegou lá, desistiu e no cartório. Sim, entendeu? Poderia achar que aquilo estava concluído, já está resolvido, e no cartório... Uma vez, só nesse dado, entrando aí, e voltando, eu cheguei no cartório, o cara olhou para quem estava comprando, ele olhou para ele e falou, não, para você eu não vendo. Eu falei, não vendo. Você lembra lá, anos atrás, assim, para você não vendo. Não, por valor nenhum. Pegou, deu a volta e foi embora. E o negócio caiu. E daí falou lá o que tinha acontecido. Daí tem questão de terreno, de vizinho. Também o cara invadiu naquela época 1 metro, 2 metros, não vendo para o vizinho. A briga de vizinho é uma coisa... Então, eu tinha uma negociação que era uma venda bem impactante para mim. Foi uma negociação que eu tinha. Eu peguei uma rede, depois de tanto tempo, que eu parei de trabalhar na área de apartamento, porque eu ficava frustrado. Eu chegava, mostrava, as pessoas iam com a mulher, iam com os filhos, iam com o cachorro, iam com todo mundo. E daí eu ficava esperando, que legal essa palavra. Chegava na segunda-feira, e aí? Naquela época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada. Eu comprei um apartamento. Falei, como? Eu fui visitar meu vizinho, um apartamento lá. Falei, peraí, alguma coisa está errada. Não estou querendo trabalhar, sair fora do corretor. Falei, eu vou vender terreno. Porque terreno eu ligo para o cara precisa do terreno e tudo mais. Então, isso é uma outra coisa também. A gente tem que saber, o corretor de imóveis hoje tem bastante, hoje em dia, setores para você trabalhar. Para se especializar. Exatamente. Tem gente que não é boa de fechamento, então chama alguém para fechar. Sim, tem gente capta o cliente e deixa alguém fechar. Tem gente que é bom para locação. Tem gente que é boa, sabe, centro fazer uma logístico, tem gente que é especializada em centro logístico, em estruturação de negócios para comercial, para terrenos, tem vários segmentos. E bairros também, você não pode pegar, por exemplo, na Zona Azul, querer ter na Zona Norte, liga lá para o teu amigo corretor, passa para ele, não fica lá querendo cobrar aquela indicação, não, passa para ele. Você passou 20 para ele, não tem problema nenhum, deixa ele ganhar. Um dia ele pega e vai falar, peraí, na Zona Norte tem um canto, eu vou dar alguma coisa para ele. Então, eu acho que essa questão da parceria, não fugindo da tua pergunta, mas falando globalmente, eu acho que nós fazendo parceria, quer dizer, tem que exigir
Nós temos que falar não para o nosso cliente em avaliação, em captação, temos que falar não em horário, não é atender a hora que quer, a gente tem que mostrar todo um, sabe? Se valorizar, Que nós somos importantes no setor. E cada vez nós somos mais importantes. Então, naquela época, eu tinha uma negociação muito grande, uma rede de mercado, e foi muito difícil essa negociação. E por incrível que pareça, na hora que eu fiz a negociação, na hora de cobrar a comissão, não me pagaram a comissão. Pô, você imagina, uma negociação naquela época era milhões hoje em dia. Mas eu atendi tão bem o comprador, tão bem, eu só não vou falar os nomes, mas tão bem, que toda vez, eu me lembro que uma vez veio um dos diretores para cá, e eu estava ali sentado, né, eu oferecia terreno, e esse diretor falou, não, eu preciso ver um negócio assim, sabe? E o gerente ali estava cheio de trabalho, e eu olhei e falei assim, não, posso levar o senhor? Que legal, então eu perguntei para o gerente, falou, não, pode, eu canto, é assim, assado, está aqui, é um corretor. Eu fui, mas mostrei a cidade inteira para ele, bati papo com ele, é o que ele queria ver. E o que aconteceu? Toda vez que ele vinha para Curitiba, ele falava com o gerente, fala para aquele corretor ir lá para bater papo com ele. E isso daí, você vê como são as coisas, quando você tem um atendimento bom, né? Quando saiu uma negociação que eu oferecia essa negociação para essa rede, não pagaram a comissão. Daí eu fui lá querendo uma carta, né? Aquelas coisas que você... Claro. Que não tinha WhatsApp, Sim. não tinha nada. Não tinha WhatsApp para mostrar. Você tinha que... Então, hoje também eu digo que nunca foi tão fácil vender, nunca foi tão fácil você fazer uma negociação, porque você tem o WhatsApp é um documento. Ferramentas diversas. O guardanapo é um documento. E-mail. Então, vai fazer um negócio com o teu conhecido, teu amigo, teu irmão, entendeu? O teu filho, qualquer que seja. Fale, então tá fechado, um negócio assim assado, coloca no WhatsApp, pega o ok da pessoa, porque isso aí amanhã você pode uma ata notarial, você pode fazer. Mas naquela época não tinha, então eu tive que conversar, chegar lá e o cara não pagou, não sei o quê, não vou pagar. Eu falei, tudo bem. Aí fui falar com eles, né, para ele me dar na cara. Ele falou, não podemos dar, porque tinha os imóveis locados, e entrar em conflito daí. Mas eu vou fazer uma reunião. E ele levou o assunto para a diretoria, e a diretoria olhou ali, mas quem fez o negócio? Quem apresentou? Não foi? Naquela época o pessoal me chamava de Carlos. Isso também é um outro ponto. Os mais de 40 anos me chamavam de Carlos. E com o tempo, Carlos, quem é o Carlos? É o Carlos Eduardo. Quem é o Carlos Eduardo? Carlos Eduardo Canto. Daí, com o tempo, eu comecei a tirar o nome Carlos e usar o nome Canto. Então, quem me conhece há mais de 40 anos é Carlos. Quando me chama de Carlos, quem me conhece, entendeu? E às vezes, Carlos fala Canto, entendeu? Então, mas foi aquele corretor, na hora, toda a diretoria, eu falei, não, paga para ele. Então, isso por causa do atendimento que tu tinhas dado para eles, né, em outros momentos. Você veja que coisa, eles não tinham obrigação nenhuma de pagar. Não era deles a conta. Daí, isso eu sabendo depois, né? Aí eu cheguei, eles me chamaram lá, esse gerente me chamou lá na sede e falou assim, estava numa mesa, né? Eu joguei envelope naquela época, quando eu abri o envelope, aquele checão bonito, nossa, assim, eu falei, pô, não é possível, né? Eu olhei aquilo ali, isso aqui, mas era meu trabalho, sim, eu merecia. Estava recebendo, aquilo era mérito merecia. Teu. Daí ele falou exatamente isso, pô, quando foi na mão, não demorou 2 minutos, cara. Os caras falaram, Carlos, né? Demorou 2 minutos, eles falaram, não, pode pagar. Entendeu? Você veja, eu digo isso porque quando você atende bem, quando você não fica pensando, né? Hoje, você falou no começo ali, eu sou o corretor de imóveis, eu não estou o corretor de imóveis. E agora, nessa época, na época da dificuldade, muitos corretores que estão, o que acontece, né, Matheus? Eles estão ali na oportunidade, se aparecer alguma outra coisa, eles acabam saindo. Eles migram para outro lugar. Mas eu digo para vocês, se vocês estão na profissão de corretor de imóveis, vocês fiquem nessa profissão, porque não tem, nesses anos todos, Matheus, nenhuma profissão que ganhe mais do que a nossa. Advogados estão conosco, médicos, dentistas, engenheiros, entendeu? Administradores, porque depende só, como eu falei no começo, de relacionamento. A dedicação. Parabéns, perfeita leitura, Canto. Uma coisa que eu friso também em relação até esse negócio que aconteceu contigo,
e acontece às vezes comigo enquanto incorporador, né? Tem comissões que a gente paga para o corretor e fica pensando, poxa, custou caro essa, porque tu sabe que o atendimento não foi legal, houve apenas às vezes uma conexão leve, sabe? Não teve aquele... E tem comissões que tu paga, Claro. muitas vezes tu paga a mais, ou né, dá um prêmio, ou que não tinha nem necessidade, porque foi tão bom o atendimento, foi tão boa a condução, aquele negócio fez tão bem, e tem a ver com isso que tu falou, como eles te disseram, por isso que não levou 2 minutos para eles te pagarem, certamente eles disseram, não, o valor percebido do teu trabalho ficou muito claro. Né? Só aqui hoje, no tempo atual, acho que 3 meses atrás, eu frequento muitos grupos, né? Eu tenho grupo lá de pôquer, de golfe, tenho o meu grupo do pastel, tem 500 grupos que eu frequento e gosto. Claro. E nesse grupo do pastel tinha um amigo meu, que é até consultor, ele falou, Canto, tem um negócio assim, assado, eu quero que você faça comigo, que é com o fulano e tal. Eu falei, mas você conhece ele? Por que você precisa de mim? Quero que você faça. Eu falei, pô, mas então você vai pagar para mim sem necessidade? Não, eu quero que você faça o negócio. Ele precisa de alguém para conduzir, né? Mas eles eram amigos, os dois? Sim, mas é difícil negociar com amigo, né? Tem que ter uma pessoa... Como é que ele ia dizer para o amigo que ele queria baixar ou negociar? Ele tem que... Não, e foi assim, dificilzinho a negociação. Claro. Indo e voltando. Mas você veja, depois fica pensando, a inteligência da pessoa. Isso aí está na conta, né? Claro depois que tá. Então as pessoas têm que pensar isso, que nós somos hoje em dia um instrumento, uma ferramenta muito importante, né, para você poder negociar. E o mais legal é que a gente fechou, ele pagou, e ele me ligou assim, acho que 2 dias depois, ele falou, Canto, você está no escritório? Eu falei, tô. Aí eu vou aí. Aí ele chegou lá e falou assim, e aí? Preciso te pagar. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, não, as X, Y, aquela coisa, tentar daí dar uma negociada, como todo negociante que é válido. Isso aí é válido. É do jogo, né? Desde que não tenha, e veja, nesse caso eu não tinha combinado nada antecipadamente, porque eu me sentia assim, sabe, uma maneira de atender. Mas aí tem que combinar sempre antes, e é uma coisa que mais me irrita qualquer um, é você combinar uma coisa, a pessoa depois querer não cumprir, querer a tua parte. Mas nesse caso, negociamos tudo mais, e daí eu falei para ele, ele falou, paguei com gosto. É legal isso aí? Valeu o trabalho, né? Isso aí, muito bem. Isso é muito satisfatório. Parabéns. E uma coisa que eu digo, Matheus, você fala de insights, não querendo aí fugir um pouquinho. Acho que é isso aí. É quando a gente fala eu acho que quando você está trabalhando numa profissão, qualquer uma, para mim, uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida é quando, há anos atrás, por exemplo, o Matheus me liga, um investidor, e fala assim, que você tem alguma oportunidade para mim? Daí eu parei e pensei, falei, pô, peraí. Sabe que aquele dia, há anos atrás, Matheus, eu me senti corretor de imóveis. Eu falei, para alguém ligar para você e perguntar, e hoje acontece muito isso. As pessoas têm que ir atrás, têm que fazer um bom atendimento. Eu, desde a época que eu fazia as vendas, naquela época eu pegava as pastas, pegava o registro de imóveis que ninguém fazia, ia lá, tirava o fotocópio, ia na prefeitura, e às vezes ficava o IPTU contigo, dava confusão, ia lá, mudava, eu fazia o trabalho, punha a pasta com a logomarca e depois de 5, 6, 10 anos as pessoas voltavam e falavam, olha, você atendeu, porque você acaba esquecendo quem que é, às vezes quem fez ou não fez. Então, o atendimento é muito importante. Né? É perfeito, eu acho que a tua colocação, eu concordo em gênero, número e grau, é atendimento diferenciado, enfim, para gerar a satisfação do cliente na ponta, né? Eu ia te perguntar, Canto, aqui, o que tu considera que tenha sido um pilar de sucesso, ou 2 ou 3, enfim, para a tua carreira? O que fez o Canto ser o Canto que tu és hoje, que é um cara reconhecido no mercado, como um dos profissionais que mais circula em todos os lugares, empresas e grupos, tem uma receptividade grande, é respeitado como corretor, e tu mesmo fala isso, né, que o teu trabalho hoje é elevar a profissão de corretor de imóveis para outro nível, né? Então, o que tu atribui como fator de sucesso para isso? Eu acho que qualquer profissional, primeiro, não tem que ficar pulando de galho em galho. Ele tem que, o que eu quero para a vida? Porque quando você começar a trabalhar em qualquer setor, se você vai ter lá vai vender, tem uma banca de um carrinho de pipoca numa feira.
você pode ter 10, 20, 30 carreiras, mas tem que ser conhecido como o canto da pipoca. Entendeu? Quanto tempo leva isso, Matheus? Não é em 1 ano, não é 2 anos. Eu acho que a minha percepção é 10 anos, que é a maturação da tua vida. Quando você começa 30 mil horas, né, que eles falam muito. Quando você começa as pessoas saberem quem é você, fica mais fácil. A minha vida inteira sempre foi assim. Eu sempre dei muito mais, eu digo, lucro e consultoria, porque para mim eu não sou o corretor de imóveis, sou o consultor imobiliário. Eu dei muito mais lucro sem ganhar do que ganhando. E tem pessoas que só querem saber ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar. Então, tudo bem. Muitas pessoas perguntam, pô, você está ganhando alguma coisa com isso? Eu falei, não, nada. O que você faz? Eu tenho prazer de fazer. Então, as pessoas têm que, hoje, em qualquer setor da vida, elas têm que ter um atendimento, sem pensar, porque o dinheiro vem. Esse dia eu estava vendo uma entrevista do Luciano Hang, quem que é? Eu acho que eu admiro o Luciano, como admiro aqui o Júnior Dus, como admirava, para mim, o papa da comunicação de tudo, foi o Abílio Diniz, o Silvio Santos. Eu sempre fui uma pessoa de ler muito biografia, adoro ler biografia, porque são os insights, assim, do Lema, do Made in America, do pessoal fugiu o nome lá, o Sam Walton, aquela família toda. Se você somar todos eles, toda a família são hoje os maiores bilionários. Então, essas pessoas, se imagine você sentar e ouvir essas pessoas falando. Então, a gente tem que procurar aquilo que eu falei no começo, tem que ser curioso e ir atrás dos teus, sabe, dessa questão de você escolher, ir atrás, e daí sim você vai conseguir se diferenciar. Eu sou o canto dos imóveis. Perfeito, eu acho que esse diferencial que tu fala, ou que tu falaste também do não pular de galho em galho, eu concordo muito contigo, a gente vê muito no mercado isso, que às vezes o profissional ele sempre acha que o problema está no lugar onde ele está, né? E ele nunca para olhar para dentro de si ou para a forma que ele está agindo e atuando e pensar, será que o que eu posso fazer de melhor aqui aonde eu estou, né? Não que não possa ter um lugar que seja melhor que o outro, com certeza, mas melhorar a produtividade dele aonde ele está e fazer isso para ele também se desenvolver naquele local, senão eles ficam também pulando muito, né? Não só em outras profissões, mas às vezes dentro da própria profissão e não tendo uma... Mas hoje essa questão de pular, né? Se você analisar friamente, pô, qual o objetivo? Agora, a coisa que é mais irritante, hoje nós estamos numa fase do tal do líder, mas não existia esse tal do líder. Para mim, o que acontece? Eu acho que as redes são muito importantes, tá? Mas teu relacionamento, essa palavra network, eu digo relacionamento é mais importante. Uma vez eu estava vendo o Romeu Buzarello, que é diretor da TecDias, de marketing, para mim é um papa da comunicação, um ícone. Ele fala, se não tiver nada que fazer, vá para o bar, a hora bar, porque no bar você vai encontrar alguém que queira vender e queira comprar. É isso aí. Vai no cabeleireiro. Vá na barbearia. Não fica sentado. Não fica sentado. Então, hoje em dia, a coisa mais irritante que tem é quando eu vejo um profissional de qualquer setor, pô, mas a empresa não me dá lead. A empresa não me dá isso, mas peraí. Eu sempre digo, quando eu vou contratar o Matheus, quem que é o melhor que tem? É você? Tá. Então, eu vou te contratar, mas eu vou contratar você para aprender. Se for para ensinar, não preciso contratar. Perfeito, é uma visão diferente. Entendeu? Eu quero sempre alguém melhor e alguém que me traga resultado. Busque o lead. Chegar para você e falar assim, Matheus, olha, isso aqui faz assim, 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 assado. Imagina que legal você voltar para mim e falar assim, olha, Canto, eu fiz exatamente como você, mas tem uma outra maneira de fazer. Pô, seja proativo. Exatamente. Entendeu? E agora, a gente fala aqui, eu sempre digo no meu programa que o óbvio nem sempre é evidente, mas isso são coisas óbvias que você tem que fazer. Seja proativo. Não chega às 6 horas da tarde, sabe, e vai embora. Larga a caneta. Larga a caneta e vai embora. Porque às vezes de noite tem um jantar ou algum lugar que tem negócios acontecendo e pessoas fazendo negócio que se não tiver presente lá, não vai ter aquela oportunidade. O amigo meu, o amigo dele foi trabalhar no BTG e na hora foi contratado e tudo mais, e na hora lá no BTG, pelo menos comentar, olha, você pode ganhar aqui no mínimo 1 milhão por ano. Tem várias operações para você fazer, você pode ganhar 1 milhão por ano.
Daí ele perguntou e falou assim, mas de horário que tem aqui? Esse conhecido falou. Ele falou, olha, quando chega às 7 horas da manhã, o senhor André Esteves, ele tá na sala. E quando todo mundo vai embora, 10 horas da noite, a luz está acesa. Ele está na sala ainda. O horário você escolhe. Isso é importante. É que o sucesso ele está vinculado com a dedicação, com o empenho, né, com o trabalho. E acho que são perfeitas aí as tuas Então, essas coisas de você... A gente está falando de vendas aqui, que você falou de insights, né? O outro é um presidente de uma grande empresa de Santa Catarina. Ele estava lá na FAP São Paulo e falando uma palestra, bate-papo, daí ele levantou lá um aluno e falou assim, como o senhor teve sorte na vida? Aquela questão da sorte, ele falou, sim, meu jovem aluno, eu tive tanta sorte, continuo tendo sorte, mas eu tenho que trabalhar 24 horas para minha sorte não ir embora. Exatamente. É o mais ou menos. Não é assim? Perfeito. É que todo mundo enxerga a sorte depois do sucesso conquistado, né? Foi muita sorte, né? E ninguém enxerga as horas trabalhadas, né? Dedicação, tempo. Agora, você é um executivo, sempre foi hoje em dia, eu fico feliz, né, que você tem a tua empresa, tá? Você veja, tudo isso que você vê no passado, quanta coisa você teve que fazer para você chegar onde você chegou, né? São anos de mercado, né, cara? São anos e passam pessoas, você tem que tocar um negócio. Se tivesse que voltar atrás, você faria talvez as mesmas coisas, né? Algumas mais rápidas, mas a tua trajetória, entendeu? É uma construção. É uma construção, né? De longo prazo, né? Exatamente, né? Exatamente. Canto, é brilhante, eu acho assim, a gente tem... Se picar em pedacinhos essa conversa aqui, tem dezenas de insights maravilhosos que estão saindo aqui dessa conversa contigo, que eu acho que são importantes, e a gente tem falado com incorporadores, com outros empresários, mas eu acho que para o corretor de imóveis, isso aqui está sendo uma aula, né? Teve algum acerto na tua carreira, e eu pergunto isso nas conversas, que tu sentiu que te proporcionaram um salto quântico, assim, tu tem o crescimento, aqui tu cresce, ano após ano tu vai crescendo profissionalmente, né? Mas teve algum momento que tu deu aquela virada de chave e tu sentiu que tu subiu de elevador, assim, mais rápido para um outro andar? Foi quando esse cliente me ligou e perguntou se tinha oportunidade, eu me senti grande. Eu falei, eu posso chegar em qualquer lugar. Eu lembro, Matheus, que aqui em Curitiba, na região de Quatro Barras, tinha uma área muito grande, eram aras. E esse área, eu sabia naquela época que o Maqueline, para quem não conhece, ele era dono da Sharp no Brasil. Morreu naquele acidente de helicóptero em Nova York. Então eu falei, sabe uma coisa? Ele não tinha celular, não tinha na época, eu sabia que ele gostava de cavalo e de aras. E eu liguei para a secretária e falei, eu quero falar com o Maqueline. Quem que é? Eu falei, um corretor de imóveis, assim, assado. Pera um pouquinho. Aí ele veio no telefone. Ele falou, o que o senhor tem para mim? Eu expliquei para ele. Tem uma área assim, assado. Ele falou, que bom, que ótimo, mas acabei de comprar uma outra área e no momento nessa não tem interesse. Mas se você tiver outros negócios, pode me ligar à vontade. Falei, mas o senhor me atendeu com tanta presteza? Ele falou assim, corretor de imóveis não pode deixar esperando. Se você não vender para mim, você vai vender para outros. Perfeito. E isso, quando ele falou isso, eu me lembrei quando eu comecei a minha profissão de corretor de imóveis, logo depois, porque também aquilo que eu falei, se você não está indo, você tem que nadar conforme a maré. Hoje eu falo dos juros altos. Os juros, sempre juros altos, o mercado imobiliário em baixa. Mas você veja, hoje os juros são altos e o mercado imobiliário batendo todos os recordes. Então, essa questão, para mim, é falácia. Quem fala de juros é corretor de imóveis. Quem está comprando não está falando de juros, não está falando de... Mas se você chegar lá e começar a colocar alguma coisa. Então, quando eu comecei no mercado imobiliário, tinha uma pessoa, eu posso falar, um empresário que para mim foi um ícone, era o Dr. Miguel Bufara. Ele construía barracões. Eu ia lá no escritório dele e quando ele me via, ele estava cheio de gente, né? Ele era uma pessoa super conhecida, até hoje ele tem um monte de família, os filhos. Ele olhava para mim e fazia 5 dedos, né? Ele falou, venha. E eu falei, mas o senhor tá, tinha 20 anos, 20 e poucos anos, né? Porque nessa época eu estava saindo um pouquinho do terreno e eu falei, o negócio agora é barracão. Fui para o barracão. Então ele vinha,
Então, o senhor está atendendo? Eu chegava, mas o senhor está atendendo aqui? Não, não. O corretor não deixa esperando. Se você, a oportunidade, eu tenho que escutar. Eu tenho em primeiro lugar. Então, e daí uma vez eu fiz uma negociação com eles ali do grupo, e era a minha primeira viagem para a Europa, né? Você imagina, duro, né? Sem dinheiro, modo de dizer assim, né? Sim. Porque corretor também tem isso, né? O Sazonal. corretor não tem plano de saúde, né? É. Não tem aposentadoria, né? Sim. É o trabalho direto nosso, né? Daí eu fiz uma negociação até com o Grupo Pão de Açúcar naquela época, aluguei um barracão gigante, e era para receber dali 2, 3 meses. Né? E eu fui lá, eu falei, daí, vou viajar agora. Eu falei, então tá precisando de um dinheirinho? Eu falei, sempre, né, doutor? Daí ele chamou o Lorival. Lorival, vem aqui. Falou para ele. Né? Daí, quando ele veio, o Lorival voltou com um cheque, né? Que era a minha comissão que ele me pagar de 3 meses. Olha aí, não gaste tudo, eu estou fazendo coisa errada aqui, né? Eu devia te pagar na volta, mas não vai gastar todo o dinheiro na viagem. Antecipou o pagamento. Antecipou o pagamento. Que legal. Hã? Isso é mérito do profissional. Talvez seja isso que, para mim, nesse atendimento de gostar de pessoas, eu me diferenciei na carreira. Entendeu? Eu me diferenciei na carreira. Na época da Imóvel Magazine, que eu fiz a Imóvel Magazine, eu fiz muito mais, porque os meus filhos todos estudaram nos Estados Unidos, e a maior felicidade minha e tipo um pai é o filho continuar a carreira do pai. Meus filhos são todos corretores de imóveis, trabalharam em empresas multinacionais e tudo mais, e uma vez eu vi que eles estavam infelizes e eu falei, pô, vamos trabalhar, vamos vender, vamos fazer uma coisa. Tudo que vocês têm na vida veio da corretagem. No começo, né, assim. Então, você vê, quando você tem essa fidelização, entendeu, da tua família, é tão bom, né, Matheus, de você ter aquilo ali como um legado também. Então, sabe, a minha vida sempre foi de uma maneira muito legal em relação a isso. E quando eles montaram a imobiliária, agora falando na questão de comunicação, só tinha aqui a Gazeta do Povo que fazia. Antigamente, para aqueles que não conhecem, hoje vocês gastam nada em mídia. Antigamente você fazia um anúncio no jornal, lá, acho que 0 hora, com 50 mil, era coisa assim. Era muito pesado. Ninguém fazia, entendeu? Você fazia as colunas, não anunciava nada. Classificados no máximo umas linhazinhas ali, né? Daí e tinha aqui uma rede de imóveis, que inclusive o nome era a rede de imóveis, tinham 3 imobiliários. E eu era já conhecido, fui tentar entrar na rede, e eles falam, não, a rede tem que entrar um, sair outro. Eu falei, tudo bem. Então, não tinha opção. Daí eu fui eu bolei Imóvel Magazine, que era a revista... Que virou uma revista que foi conceituadíssima em Curitiba no mercado imobiliário aqui. Daí eu fui procurar os melhores do Brasil. Daí fui procurar o Guia Cor em São Paulo. Daí que eu vi o Imóvel Class, do nosso amigo Diogo. Entendeu? Fui lá, conversei com ele e me espelhei muito na Imóvel Class, mais do que a Qual. A Qual era mais um catálogo. Aí que eu aprendi o que era uma revista e o que é um catálogo. Sim. Revista é quando você tem conteúdo. E o Diogo tinha conteúdo. Conteúdo legal. Então eu vou seguir a linha do... Mas eu fiz muito mais isso aqui para o mercado que ter uma opção. E no começo, os nossos empresários locais não aceitavam a Canto. Vamos esperar a segunda, terceira edição. Mas eu tive assim, talvez, eu digo, não é questão de sorte, o momento é que quando as empresas de capital aberto vieram para Curitiba. Sim. Essas empresas precisavam anunciar. Patrocinaram. Então, começaram a patrocinar, daí os outros começaram a ver. E eu sempre me dediquei, como em tudo na minha vida, mas muito. Daí comecei a abrir locais, eu tinha mais de 250. Aonde que o meu comprador está presente? Para pegar a revista lá. Para pegar a revista. Daí eu comecei a fazer tudo. Sabe? Putz, isso me arrepia até hoje, porque eu não conhecia nada. Daí comecei a fazer as matérias com o Matheus, que fazia natação, o que impacta aqui. Então, eu comecei a levar, porque a construção civil é fria, né? Sim, tu começou a levar conteúdo quente o ano conteúdo quente. Daí as pessoas, eu quero começar a fazer eventos. Então, eu começava a trazer os eventos para dentro da revista. Daí, como eu falei, aonde está? Ia abrindo o local. Tem um lançamento no Champanhar. Ia lá, aonde essa pessoa pode pegar a revista? Daí ia nas cafeterias, em redes de salões, chegava lá, mas como é que eu vou pôr a revista aqui? Você não tem que comprar a revista? A minha é de graça. Só põe um totem aqui, por tudo mais. Ia nas cafeterias, falava para o cara, olha, o cara se ficar com a revista aqui, ele vai abrir a revista, ele vai ficar mais tempo, vai pegar mais um café. Daí comecei a
A vender, para botar a revista lá dentro, vender a ideia. Então era 30 mil exemplares que fazia. Hoje o pessoal faz 6 mil, 5 mil e quer distribuir pelo correio. Então você tem que estar. E aprendi também, por exemplo, o supermercado não era o ponto, clínica era legal, mas, por exemplo, na área de pediatria não é legal, porque a mãe não tem tempo de ficar ali, a criança pega a revista. Começou a identificar onde eram os locais. Tirava e fazia. Canto, é fantástico, a gente está ouvindo muitos insights aqui, nós vamos, eu acho que vale a pena, tá? A gente estender um pouquinho o tempo aqui, mas está valendo muito a pena isso. Eu queria frisar também, uma coisa que eu me lembrei agora, importante frisar, os filhos do Canto atuam na área, são corretores de sucesso, né? Conhecidos, reconhecidos, né? Então é uma coisa muito bacana. E tem relacionamento, né? Todos eles, é o que eu sempre falo para eles, frequentam bons clubes. Isso é muito importante, acho que qualquer cidade tem um clube, qualquer cidade tem um grupo, qualquer cidade, a gente tem que estar, eu acho que é muito importante. Hoje, o meu filho, o mais velho, Eduardo, está muito bem, todos estão bem, mas o Eduardo hoje, ele gosta, não para no escritório. O Eduardo é um cara que, o negócio dele é como eu, relacionamento. Entendeu? Hoje ele é capitão aqui do Clube Curitibano de Golfe. Que legal. Agora assumiu a Confederação Brasileira de Golfe, a parte de marketing. Então, tudo isso reflete, acabou de voltar do Chile, o outro 3, 4 vezes. Eu gosto quando os meus filhos, e falo para os outros, eles estão praticando esporte, eles estão no clube, então tem que falar, sai. A pior coisa que tem é você ver vendedor trancado dentro do escritório. Perfeito. Eles têm uma chave mestra também que abre qualquer porta, eles falam, né? Não, hoje eles não precisam mais, mas no começo deve ter ajudado, com certeza hoje Mas a questão de você abrir portas, concorda comigo que você pode até abrir, para qualquer, mas eu sempre digo... Manter a porta aberta. Não, mas exatamente, o problema é esse, né? Você abrir e do outro lado o cara chegar e falar, pô, essa pessoa aqui, abrir, a chance todo mundo tem, mas você tem que merecer ficar lá dentro. Tem que agarrar aquilo lá, né? Canto, só um parênteses, eu quero entrar nas perguntas finais aqui, a gente está encerrando. Uma coisa que eu tenho na minha cabeça, eu queria que tu me dissesse se tu concorda comigo, que o corretor ele não vende imóvel, quem vende imóvel é o proprietário, o corretor vende informação, que tem a ver talvez com o que tu falaste antes do cara te ligar, tu tens uma oportunidade para mim, por que ele queria? Ele queria informação, ele queria que tu e tu tem muito conhecimento, muito contato e tu fizeste a conexão, né? Então, eu acho que a informação ela é prioritária na nossa profissão, né? Para tudo, informação do que está à venda, se vale, se não vale vender, o preço que vale, o preço que não vale. Então, o corretor também tem que estar sempre muito aprofundado nas informações do mercado, mas também culturais, né? Como tu falaste, eu leio muito, né? Biografias, leio muito. Tem que ter assunto, tem que ter conteúdo para falar, porque às vezes as pessoas vazias, elas não conseguem dar uma sequência de uma conversa, como a gente está aqui passando do tempo, porque tem muita coisa para falar. Você não pode trabalhar hoje no luxo, né? A pessoa fala alto luxo, tipo Louis Vuitton, tá? Se você não conhece o luxo, né? Chega alguém num plantão de vendas, a primeira coisa que o cara chega lá, ele chega com um carro, entendeu? Você tem que, de alguma maneira, sempre... A minha preocupação em tudo, quando eu faço as minhas entrevistas, é o famoso quebra-gelo, né? Você tem que fazer as pessoas falarem um pouquinho da sua vida, entendeu? Porque o comprador, ele te responde tudo. Você escute, ele responde Seja tudo. bom ouvinte. Então, quando ele entra, se ele tem um carro, se ele tem um relógio... Eu sempre digo, qual o instrumento de desejo, qual o instrumento para um homem? Não é o carro dele. Se você olhar, depois de um certo nível da vida dele, é o relógio. Porque o relógio é igual a bolsa para a mulher. Você vai ver qualquer revista chique, é uma mulher chique com uma bolsa. Que a mulher se diferencia não pelo carro dela, é pela bolsa. Bolsa custa 40 mil, 50 mil, 30 mil. Então você tem que saber... Vai atender um plantão, uma vez, um plantão de vendas, de luxo, chega lá, eu fui com um amigo meu, como é que tá? Gostou? Eu falei, desculpe, horrível. Por que horrível? Pô, você fez um plantão maravilhoso e está servindo café passado num copo de plástico. Pô, tem que ter uma cafeteira italiana, tem que fazer, entendeu? Então as pessoas têm que saber, tem que ser condizente com... tem que olhar, tem que chegar ali para a hora.
A mulher, a corretora, tem que saber se portar, não ser cheia de perfume, não ter decotado, olhar muito mais para a mulher que decide. Isso é um fator muito importante que eu vi na época da Imóvel Magazine. Quer dizer, quem decide a compra do imóvel residencial é a mulher. O homem só vai lá para assinar o cheque. Entendeu? Mas quem define é a mulher. Importante. O homem só define o carro que ele vai comprar. Porque, fora isso... E ainda pede opinião para a mulher. E a mulher... Mas, pelo menos a minha experiência. Então, se dirige a mulher, conversa com a mulher. Porque começar, no caso, já vi muitas vendas, a mulher que é entusiasmada sabe que o cara que vai pagar fica ali, a mulher vai embora. Sim. Concorda comigo? Concordo. Então, tem certas coisas que você tem que... Já vivenciei muito disso tem também. que fazer. Então, essa questão da venda, conversar, né? Quando a gente passa tudo isso, são coisas óbvias, né? O que você está vendendo? Qual que você está vendendo? Eu gosto muito eu tenho aí alguns papas para mim, né? Um deles nessa parte de luxo é o Ferreirinha, que acabou me tornando amigo. Toda vez que converso com ele, vou falar. Então tem certas coisas que é fácil fazer. É fácil você pegar a consultoria. Ele mesmo fala, hoje tem tudo. Você vê, esse nosso programa aqui, para alguém vai interessar. Com certeza. Concorda? Os programas que você está fazendo, o programa está o quê? Está na Bíblia, de graça. De graça. Está tudo na graça. Então, hoje em dia... É uma aula, com todo respeito, é uma aula de graça. Mas tem muitas, um monte, qualquer muitas. coisa que as pessoas vão lá e se informem, vão ser preparados. Daí tem aquela famosa, né? Você trabalhou muito com isso. Todo mês tinha os 20% que vendia 80%. 80, 20, 40. Não é verdade? Não acontecia isso? Acontecia. Agora, todo mês, daí a gente fala assim, ô Matheus, tem sorte. Não é verdade? Mas, pô, todo mês o cara tem sorte? Exatamente. É o trabalho das 24 horas aquele que Mas deu. são coisas óbvias que você começa a olhar eu, por exemplo, vou jogar golfe, eu quero jogar com o melhor. Quando você joga com o melhor, o teu jogo melhora, você bate melhor. Se for jogar tênis, você joga melhor. Se você vai almoçar... Vai se provocar para fazer o melhor. Chama alguém. Às vezes, quando não tenho nada, eu vou ligar aquele amigo meu, que é presidente de uma empresa, não pode te atender hoje, por exemplo, amanhã eu vou estar com um amigo meu que faz... a semana passada até eu cancelei, marcando para amanhã. Tirar insight, perguntar, será que esse é o caminho, não é o caminho, de que maneira você tem que fazer? Eu brinco que o corretor de imóveis ele não pode almoçar sozinho, né? Ele tem que sempre almoçar com alguém. Daí as informações vão... E quando você fala do negócio do corretor, que eu acho que é muito importante nesse momento, ele se posicionar, entendeu? E principalmente a avaliação do imóvel. Para aqueles que trabalham com usados ou qualquer que seja, mesmo que seja um imóvel... por exemplo, pega lá, Praia Brava, Balneário Camboriú, tem 3 km e pouco, 4 km. Logicamente, está custando 50 mil, vai custar. Não é que não vale, vai custar, porque não tem terreno. Imagine antigamente o Rio de Janeiro, falar, o Rio de Janeiro um dia vai acabar. Hoje em dia, no Leblon, no Ipanema, não tem mais terreno. Exatamente. Ou você quer aquilo, aquela velha... paga por aquilo. Tem duas coisas, tem valor e tem preço. Concorda comigo? Isso aqui tem valor. Então, você não pode discutir. Exatamente. Então, as pessoas, hoje em dia... Tem que falar não. Ó, teu imóvel, a coisa que mais me irrita é eu pegar o imóvel e falar que o imóvel custa 1 milhão. Vamos supor. Aí você vai lá e avalia por 1.300.000. Não vale. Não vale. Daí o proprietário, se engana o proprietário, dali de 1 mês, 2 meses, o que acontece? Aquele que por 1.300.000 chega para você e fala assim, tem uma proposta de 1 milhão. Daí, mas peraí, o Canto me avaliou por 1 milhão, você fala, não, veja, o mercado assim, não está sendo foi mal correto. avaliado o imóvel. Foi mal avaliado. É um dos maiores erros, né, Canto? Exato. É um erro, mas é culpa nossa do setor. Tem que falar não. Olha, teu imóvel está... Ele não vale isso, não vai vender. Se não der exclusividade para mim, por exemplo, imóvel, apartamento, essas coisas, eu não pego. Sim. Porque nós, a categoria, faz a parceria com todo mundo. Nós já fazemos a parceria. É difícil você angariar e vender um imóvel sozinho. Nos Estados Unidos, você vê, lá é proibido. Exatamente. Cada um tem o seu corretor. Então, aqui é a mesma coisa. Eu sempre digo, mas para que, Matheus, você vai dar para as 4, 5? E o dia que chover, se entrar água, o cara entrou lá e deu um problema, a chave está na portaria, quem for responsável? Quantas coisas já aconteceram? Sim. Quem ligou... Me dá aqui que eu, inclusive, distribuo e faço a gestão para outros parceiros. A gente tem um modelo, inclusive, na Censo, que é de gestão de propriedades, que é exatamente isso. Isso que você está falando. Você falou distribuir nas imobiliárias. Eu não estou ali como corretor, eu estou ali com uma gestão para vender o teu imóvel, para negociar o teu imóvel.
inclusive com parceiros locais. Canto, fantástico, indo bem para a reta final aqui agora. Eu ia te perguntar, mas eu acho que tu quase praticamente respondeu. Se tiver um complemento, por favor. Como é que tu descreveria hoje o corretor de alta performance? Eu acho que se a gente pegar o apanhado da nossa conversa, tem uma descrição de corretor de alta performance aqui já muito clara, né? De relacionamento, de vivência, da forma até de se portar que tu trouxeste, né? Então, não sei se tu quer complementar, mas eu acho que um apanhado que tu trouxeste aí, ele basicamente descreve um corretor de alta performance. Eu acredito que o corretor de alta performance é igual a um atleta de alta performance. Ele tem que estar sempre em busca da perfeição, que eu digo, em busca do... Se você pegar hoje um Djokovic, pegar um jogador de golfe, o que diferencia eles dos outros? Uhum. Quando termina hoje uma partida de golfe, o cara ele vai lá e treina, bate 2.000 bolas. Eu me lembro quando o Zico, que é o jogador, quando terminava o treino, ele ia lá e pegava a bola e ficava treinando para bater falta. Era um exímio batedor de falta. E eu acredito que e uma coisa importante, quando eu descobri, eu faço análise, agora estou no momento que não fiz, e as pessoas têm vergonha de falar que procura um psicólogo, procura as coisas mais fantásticas que tem dentro de uma empresa hoje, porque o teu funcionário, ele não vai reclamar para você. Agora, eu sempre digo assim, você contrata um psicólogo para dentro da empresa, para escutar, vai melhorar. E um cara fez isso aí, como melhorou? Porque as pessoas têm muitos problemas, entendeu, para você discutir. E quando você está se tornando alta performance, você tem que ir atrás, você tem que ter alimentação adequada, você tem que ser... Uma vez eu estava conversando com a Mariana, que era do Espada Lapinha, como se fosse o Cura Hotel, ela falou, pô, vocês fazem uma coisa muito errada. O cliente, quando chega, vocês comem com ele, tomam café com ele. Não, aquele é o momento dele. E muitas vezes, quando você toma um café, ele aguça, sabe? Está errado, você tem que deixar ele no momento dele e você no teu momento. Porque muitas vezes, cá entre nós, no passado, até hoje, muitos corretores não tomavam nem café. Então, nesse momento, sabe, tem uma série você tem que procurar veja, como é que um atleta de alta, você está falando alta, procura como, sei lá, o Neymar, por exemplo, dentro do Cristiano Ronaldo. Isso que eu te falo, dentro do futebol, para mim, é imbatível o Cristiano Ronaldo. Exatamente. A vida dele, disciplina, a regra dele. Disciplina. Ele precisa de tudo aquilo que ele faz, com toda aquela certeza, parada. hoje não mais, né? Entendeu? Mas continua fazendo ainda. E seja curioso, leia bastante, frequente, faça academia, tenha uma vida regrada, tenha tudo, seja um Ayrton Senna na vida. Então, se você tiver isso aí, e são coisas simples, né? Ah, não, eu não... Hoje em dia não tem condições de frequentar um clube, não tem condições de fazer isso aí, vai correr no parque, entendeu? Tem tanta coisa para você fazer, vai escalar, vai para a praia. Então, eu acho que você tem que procurar, e no meu caso, como curiosidade, eu gostava sempre de saber da vida daqueles que fizeram, entendeu? Então, eu gosto de ler biografia. Por sinal, quero agradecer o livro que você me deu hoje, que legal. Que é uma história muito legal, nem sabia, né? Esse Pedro Paulo foi um ícone da construção. A maior empresa do Brasil de construção civil, inclusive ela depois deu origem para muitas coisas que melhoraram o mercado em Col, né? Tem, as próximas, porque ali era uma empresa só e contaminava uma outra, mas ele foi um gênio, né? Ele foi um gênio da construção, acho que foi muito importante, e como você disse, né? As pessoas têm que errar para poder depois acertar, né? Exatamente. Em função dele... E o melhor é a gente aprender, às vezes, com os erros dos outros, custa mais barato. Eu me lembro quando foi lançar a Vale do Rio Doce, só assim, finalizando, a Vale do Rio Doce, a mesma coisa, todo mundo falava, criticava, morria gente, era o Teófilo que tinha lá, porque aquilo não vai dar certo. O que é a Vale hoje? Exatamente. Entendeu? Canto, fantástico o nosso bate-papo aqui. Eu vou te fazer uma pergunta final, para deixar um recado final aqui, mas antes disso eu queria agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade. Eu acho que tem uma aula para os profissionais corretores de imóveis, que é uma profissão que eu gosto muito, eu tenho apreço. Eu comecei no mercado imobiliário na corretagem de imóveis, a gente se relaciona diariamente com muitos corretores qualificadíssimos, né, muitos se desenvolvendo, e a gente traz esse conteúdo justamente para esses que estão se desenvolvendo. Acho que até os qualificadíssimos vão aprender hoje, e os que estão se desenvolvendo mais ainda. Então, eu te agradeço muito. Eu quero te parabenizar pela tua linda história e trajetória. Realmente, quem chega em Curitiba e fala Carlos Eduardo Canto no mercado imobiliário, pode bater em qualquer porta que todo mundo conhece. É um negócio unânime, o carinho e o apreço que o mercado tem por ti. Parabéns, parabéns de verdade.
Já foste lá me visitar em Gramado, eu quero que tu vá novamente, né? Te receber lá, vai ser um prazer a gente rodar novamente por lá. Então, tomar um vinho, enfim. Eu sei que tu aprecia também, né, essas coisas boas da vida. Fundi lá. Né? Exatamente, um fundi bom lá. Por sinal, você me indicou aqui do lado ali do fantástico. Não sei se discutiu tão bom. Aquele bom, a qualidade dele é muito boa, com certeza. Vai lá me visitar, a gente vai conhecer outros também que eu vou te mostrar. Canto, eu queria que tu deixasse um recado final, e também encerrando aí a tua participação, trazendo um recado final teu, mas que tu deixasse uma mensagem para, vamos supor que todos os corretores do Brasil, todos os profissionais do Brasil pudessem te ouvir agora. Que tu deixasse uma mensagem para encerrar que talvez que se tu tivesse ouvido há 30 anos atrás, tu te, valeria milhões para ti, sabe? Aquele insight que tu teve na tua vida, que tu passa hoje, que talvez tu tivesse pago milhões se tu soubesse lá atrás, né, de um insight desses. Bom, tem uma coisa que eu prezo muito, não seja vaidoso, né? Acho que se ser vaidoso em qualquer profissão, você acaba se perdendo. E outra coisa, não seja enrolation, embromation. Quer dizer, não queira ir atrás dos outros, não queira você hoje, porque as pessoas ficam olhando a grama do vizinho, entendeu? O cara tem 1 milhão, hoje é moda, influência, moda, as mídias, entendeu? Eu nunca me preocupei se eu tenho 1 milhão ou 2 milhões ou de seguidores, isso aqui, eu quero saber quem está ali, sei lá quanto eu tenho hoje em dia, mas as pessoas que me seguem, porque são importantes para mim. Então, existe um limite para cada um. As pessoas hoje em dia vendem muito aquilo que elas não são. Só que aquele cara bom, ele faça o trabalho dele, sabe, direitinho, que ele vai conseguir. E eu vejo que hoje, Matheus, é totalmente ao contrário. Você veja, o teu programa, por que eu não assisti? Tem muitos insights, você só vai trazer pessoas aqui que para você são referências, que você é uma pessoa de referência, quer dizer, pessoa respeitada, e hoje não precisaria estar fazendo o que você está fazendo. Você está trazendo também um legado, levando conhecimento para as pessoas para melhorar o mercado também. Exatamente. Você poderia estar lá agora, na tua consultora, esse tempo que você está fazendo. Então, até na praia também, né? Em qualquer lugar. Então, quando pessoas, desculpe, como nós, que fazemos isso aí, tem que ser respeitadas, né? A gente tem história de vida, entendeu? Eu não entre no ônibus querendo sentar na janela. O Romário já dizia isso, muita gente quer entrar no ônibus e sentar na janela. Então, hoje, eu vejo que olhem bem quem vocês estão seguindo. Não é aquela pessoa que... Por exemplo, a profissão de corretor de imóveis, eu respeito quem tem 5, 6 anos, mas você pode olhar que quem tem 5, 6 anos e fez um trabalho muito bom. Ele fez todo um trabalho, fez toda uma mentoria na cabeça dele, seguiu aquelas pessoas. Mas é muito difícil, é igual um jogador de futebol, tem milhares de jogadores, milhares de cantores, um ou outro se destacam. Então, a nossa profissão é a mesma coisa. Então, tem muito enrolation, tem muito, hoje em dia... na mídia vendendo coisa que não é. Conteúdo vazio. Não tem, quer dizer, então tem que tomar muito cuidado com isso, procure as pessoas certas, porque senão você vai ter uma decepção. Você faz lá um curso que não tem nada a ver, e hoje é aquela empolgação, eu fiz um curso aqui, mas às vezes aquilo não é para você, aquilo ali é para outro. Então, hoje tem conteúdo, procure conteúdo, é uma profissão maravilhosa, entendeu? Tá aí, escute. Se vocês escutarem hoje em dia o programa do Matheus e outros programas que tem hoje, e digo para vocês, são poucos. Se vocês escutarem, quer dizer, agora escutem as histórias de vida, porque hoje, quando eu estive lá finalizando, eu estive lá, tive o prazer, através de você, ser convidado para ir lá na Melnick, e fizeram aquele almoço para nós. Eles não precisavam fazer o que eles fizeram, nos chamaram lá, mostraram tudo, ficaram encantados aqui com a confraria imobiliária, e lá eles têm a confraria dos construtores, estão lá junto, e eu perguntei ali para o senhor Milton, que sentei do lado dele, e daí tudo bem, agora é fácil falar, né? Depois que tudo... Mas no começo, comecei com uma reforma do banheiro, comecei com isso, aquilo. Então, escutem, as pessoas que hoje em dia estão no topo, pode ter certeza que já tombaram várias vezes. E no Brasil, quem quebrou não dá valor. Não, quem quebrou vai atrás daquele que quebrou. Eu prefiro fazer negócio com quem quebrou do que aquele que não quebrou. Exatamente, tem muito aprendizado. Que mensagem aí, que recado, tem muito aprendizado atrás disso.
Canto, muito obrigado. Prazer estar conversando contigo. Assistam aí esse programa na íntegra, né? Acho que está valendo muito a pena e os outros também. A gente tem uma série de programas, só para avisar, de frente a frente com o mercado, só com pessoas que vivenciaram na prática. Não tem, com todo respeito, né, aquelas pessoas curtas ali de internet que só divulgam conteúdo, mas que não vivenciaram o dia a dia, como 48 anos de profissão na corretagem, como meu amigo Canto aqui. Canto, obrigado. Mas só para... Tem pessoas de 5, 10 anos que também são tão bons hoje em dia. Não, eu nem falo do se concordo totalmente contigo. Tem pessoas de 3, 4 anos que são mas muito não bons. é questão do... Mas eu digo da experiência do conteúdo vazio, né? Mas com certeza, tem profissionais... Escutem o Cabelo Branco, sempre. O Cabelo Branco, ó, tá aqui. Até mais, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Canto. Obrigado.